Religiões mundiais e salvação, perspectivas bíblicas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos o nosso estudo de um dos artigos do livro Teologia e Metodologia da Missão, editado pelo pastor Elias Brasil. O artigo que nós estamos estudando foi escrito por Ángel Manuel Rodrigues, e fala aí do ponto de vista adventista sobre a questão da salvação nas religiões mundiais e entre as pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. E o Ángel Manuel Rodrigues ele diz o seguinte: é extremamente difícil ignorar a natureza radical da religião bíblica e sua pretensão de exclusividade. A evidência bíblica é esmagadora em apoio desse ponto de vista. No Antigo Testamento, é somente através de Abraão que as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 12, versos 1 a 3. Era intenção de Deus universalizar a revelação confiada a Israel e encher a terra com a glória do Senhor. A vinda do Messias universaliza essa revelação e o elemento de singularidade se torna mais ainda específico. Por exemplo, Jesus disse: "Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste." João 17, verso 3. Pedro reafirmou essa convicção. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4, verso 12. Na verdade, a comissão evangélica exige que o conhecimento da salvação através de Cristo seja proclamado a todas as pessoas. Mateus 28, versos 18 a 20, Apocalipse 14, versos 6 a 12. Também somos informados de que a salvação requer fé em Jesus. Romanos 1,16, Romanos 10,9, Atos 16, versos 30 a 34. A morte redentora de Jesus e a exigência de que a salvação é somente através dele é a base da missão da igreja. Então veja, o Ángel Manuel Rodrigues começa a dar uma perspectiva muito interessante e colocar assim das questões específicas, né, da linguagem bíblica. Então é somente em Abraão que são todas as famílias abençoadas, é somente em Cristo que as pessoas são salvas, e não há salvação em nenhum outro fora de Cristo. E Cristo nos pede que a gente proclame o seu evangelho a todas as pessoas, né, de todas as nações e tal, e isso também, assim, né, é um pouco desta base daquilo que é a teoria exclusivista, né, só há salvação num contexto cristão. Entretanto, a gente já vê que vai existir uma complexidade em torno do assunto, uma vez que nem todo mundo ouviu falar de Cristo, e aí como é que fica a salvação de quem nunca ouviu falar de Cristo? Porque você falar da perdição das pessoas que ouviram falar de Cristo, mas o rejeitaram e preferiram o pecado, e o diabo, e a morte, etc. Ok, existe o elemento da justiça concorrendo aí, a pessoa teve a oportunidade da salvação, não aceitou, é justo que se perca. Mas e quem não teve a oportunidade de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, e a Bíblia, e a religião cristã e tal, e pessoas que viveram em contextos de religiões mundiais diferentes, né, islâmicos, budistas, shintoístas, taoístas, pessoas com religiões animistas e todo tipo de convicção não cristã. Como é que fica isso aí? Aí o artigo do Ángel Manuel Rodrigues continua dizendo: minha sugestão é que a singularidade da fé cristã está fundamentada em dois ensinos bíblicos importantes. Primeiro, a universalidade do pecado. O problema enfrentado pela humanidade é comum a todos, não estando circunscrito a uma cultura em particular. Ao referir-se a judeus e gentios, Paulo conclui: não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. A condição humana transcende cultura, geografia, religiões, independente das pessoas estarem cientes disso ou não. Há uma inimizade natural entre Deus e o coração humano. A morte e o pecado reinam. Romanos 5,10, verso 14, capítulo 6, verso 11. E como consequência, todo mundo é culpável perante Deus. Romanos 3,19. E está sob condenação. Romanos 5, verso 18.
O problema que enfrentamos não é somente universal, mas é cósmico. O que está acontecendo no planeta é parte de um conflito cósmico. Este quadro sombrio da condição humana, porém, não é a última palavra de Deus para nós. O segundo ensino importante para nosso propósito é a natureza universal para a solução do problema do pecado e do mal. A morte do Redentor é para todos, segundo aos Coríntios 5, versos 14 e 15. Sua morte sacrificial na cruz é a única maneira de reconciliar-nos com Deus. Deus reconciliou o mundo na morte de Cristo e em nenhuma outra pessoa. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 19. Ele se deu em resgate por todos, 1 Timóteo 2, verso 6. João acrescenta que Jesus era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. João 1, verso 9. Por causa de sua obra reconciliadora, Jesus é o Senhor de todos. Atos 10, verso 36. A missão da igreja nasce do reconhecimento de que a condição humana é universal e que a graça de Deus por meio de Cristo também é universal. Jesus disse aos seus discípulos: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações." A missão é global, porque cada ser humano no mundo necessita da salvação. É fundamentada no fato do Pai conceder toda a autoridade no céu e na terra somente a Jesus, e ninguém pode competir com ele. Bom, aqui estão realmente dois pontos primordiais da cosmovisão bíblica para a gente trabalhar esta noção da salvação fora de um contexto cristão em termos históricos, né? Então, a religião cristã se manifesta como implicação histórica e realidade após a morte de Cristo, e os seus discípulos ali começam a pregar a sua palavra e interpretar o Antigo Testamento à luz daqueles eventos e escrevem o Novo Testamento, e aqueles que vão crendo, né, diariamente e constantemente no Senhor vão aceitando todas estas verdades, todas estas questões e transmitindo isso a outros. Entretanto, antes de Cristo nascer, já existiam inúmeras pessoas que viveram a sua vida inteira sem nenhuma noção de que Cristo, Jesus, era Deus e se fez homem e morreu pelas pessoas e ressuscitou e vai voltar pela segunda vez. Então você percebe que já existe uma problemática em torno do conhecimento de Cristo. Ah, mas esse conhecimento já é incipiente no Antigo Testamento e os sacrifícios dos cordeiros, o ritual do santuário, ok. Mas também nem todas as pessoas na antiguidade foram judeus, né? Existiam as pessoas das outras religiões. Então, esse é o pano de fundo polêmico. Entretanto, apesar desta diferença entre pessoas que eram judeus e não judeus, que conheceram a mensagem de Jesus ou que não conheceram, existe uma experiência que une todo mundo, é a experiência do pecado. Então, seja judeu, seja gentil, você é pecador. Inclusive, seja cristão ou seja não cristão, você é pecador. E aí, inclusive, a doutrina do pecado é uma das doutrinas mais potentes do cristianismo para explicar a realidade do mundo, a partir da queda, a partir da desobediência, que vira o mundo de cabeça para baixo e agora o mundo está em antagonismo contra Deus e etc. Então, o problema do pecado é um problema universal, que não respeita barreiras religiosas. Inclui todas as religiões. Assim, aquilo que Cristo faz para resolver o problema universal que envolve todo mundo de todas as religiões, também precisa, pelo menos em tese, englobar todos de todas as religiões. Então, o que acontece? A expiação ilimitada, a morte de Cristo por todos os seres humanos na face da Terra, coloca em perspectiva a noção da salvação no contexto de toda e qualquer religião, mas nunca fora de Cristo. Isso é importante ser colocado. A salvação só existe em Cristo, mas a salvação é para quem é pecador. E existem pecadores que nunca ouviram falar de Cristo ou que não pertenceram a religiões cristãs. E desta forma, a salvação que há em Cristo precisa de alguma forma chegar a estas pessoas,
para que de fato o escopo universal da salvação não seja prejudicado, e aí Jesus Cristo seja o salvador somente de algumas pessoas e não de todas as pessoas. O que poderia abrir espaço para uma condenação injusta no caso das pessoas que não são salvas porque não conheceram a Cristo, ou de uma salvação por outro meio que não seja por Jesus. Então pessoas sendo salvas porque seguiram religiões diferentes da religião cristã e foram fiéis e não sei o quê, e aí encontraram salvação eterna por causa disso. Isso também comprometeria a ideia de que Jesus é o único salvador, Cristo é o único caminho para a salvação. Então, a partir desta polêmica assim delineada, vamos ler mais alguns parágrafos que o Ángel Manuel Rodrigues escreve. Ele diz assim: baseado nessa evidência, seria aparentemente impossível falar sobre salvação daqueles que não ouviram o Evangelho por meio da morte sacrificial de Jesus. Mas antes de chegar às conclusões finais, devemos levar em consideração alguns outros materiais bíblicos. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de pessoas que foram servas de Deus e não pertenceram ao corpo de Cristo. Por exemplo, Jó não era israelita, mas o Senhor o identificou como seu servo. Melquisedeque era um cananeu que era verdadeiro servo do Senhor. Como o Senhor alcançou essas pessoas com sua mensagem de salvação? A Bíblia não é clara, mas deduz que Deus também agia fora da linhagem de Abraão, a quem escolhera como servo. Existe uma coisa bem problemática aqui nas palavras do Ángel Manuel Rodrigues, com a qual eu discordo. É um pouco difícil discordar dele, porque ele é um cara muito inteligente, muito profundo, muito bíblico na maioria das coisas que fala. Mas, por exemplo, dizer que a Bíblia diz que existiam servos de Deus que não pertenciam ao corpo de Cristo e apontar para exemplos veterotestamentários não é uma metodologia muito legal. Então o fato de Jó ter sido contado como filho de Deus, como fiel, e Melquisedeque, etc., não os coloca fora do corpo de Cristo, mas os coloca fora da linhagem israelita de Abraão. Ok, mas aí é uma discussão entre pagãos e israelitas, não entre quem está fora do corpo de Cristo e dentro do corpo de Cristo. Então a gente pode trabalhar que existiam pagãos e judeus dentro do corpo de Cristo. Ok. Né? E, inclusive colocando aquilo que Cristo faria depois na cruz como já tendo efeitos prévios em função da sua identidade pré-existente como Deus. Então, em função daquilo que ele faria na cruz, ele já começa a distribuir sua graça mesmo antes dela se manifestar historicamente na cruz, entende? Então, assim, aí as dimensões entre Deus e o tempo tem várias implicações a esse respeito. Esse é um tema que eu gosto. Em algum outro momento vou tratar mais extensamente no canal e escrever livro a respeito disso, se Deus quiser, e etc. Mas, ok. Então, fora dessa questão do corpo de Cristo aqui e tal, tá tudo ok com o que ele está dizendo e concordo com ele fora esta questãozinha aí. Aí ele continua. Em segundo lugar, argumentarei que a missão da igreja foi e sempre será a missão de Deus. Essa compreensão da missão, que parece ser comum entre os missiólogos, precisa ser enfatizada. A missão não se originou com a igreja, mas com Deus, e sempre pertenceu a Ele. É sempre missio Dei, que é um termo técnico para falar que é a missão de Deus. Então não existe missão da igreja versus missão de Deus. Existe a missão de Deus que Deus partilha com a igreja e usa a igreja para cumprir essa missão. Aí ele continua. Antes de existir qualquer ser humano, a divindade já formulou um plano de resgate para a raça humana, em que cada membro da Trindade estava envolvido. O Pai iniciou o plano enviando o Filho como nosso Salvador, João 3,16. Cada aspecto do ministério terreno de Jesus foi um cumprimento da missão salvífica de Deus para a raça humana. Ao final do seu ministério, Jesus disse ao Pai que havia completado a obra que me confiaste para fazer na terra. João 17, verso 4. Este aspecto da missão divina foi concluído, mas outros aspectos o seguiram. O Pai, Jesus e o Espírito Santo continuariam envolvidos na missão. O Espírito sempre esteve pessoalmente envolvido na missão divina, falando aos profetas e preservando a revelação divina. Jesus estava cheio do Espírito no cumprimento da missão. Veja, por exemplo, Isaías 11, versos 1 a 5, comparado com Mateus 3, versos 16 a 17. O Espírito, portanto, autoriza a igreja a ir cumprir a missão. Atos 1, verso 8. A profunda ligação entre a igreja e o Espírito indica que, embora a igreja viesse à existência para a missão era de Deus. O Espírito cumpria a missão através da igreja.
Na presença dos crentes, o Espírito, de acordo com o plano divino, os usa para o cumprimento da missão. Mas o que é que Deus faria na ausência dos cristãos? Proponho que o mesmo Espírito continuaria a ser responsável pela realização da missão. Quando a expressão visível do povo de Deus não é acessível numa região do mundo, seja por motivos políticos, religiosos ou qualquer outra razão, a missão salvadora de Deus não fica desativada. Temos que levar em consideração a vontade divina para salvar. Como testemunhado na Bíblia, Deus ainda deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 4. E aí ele termina esse capítulo, essa parte, né, do seu artigo, perguntando, mas como é que isso acontece? Bom, como que isso acontece a gente vai se aprofundar nos próximos vídeos, mas é muito interessante a gente já perceber algumas questões básicas na argumentação aqui. Bom, todo mundo é pecador, Cristo morreu por todo mundo, então a partir disso a gente entende que Deus tem uma missão de salvar, e essa missão, inclusive, ela precede, logicamente e temporalmente, a própria existência dos seres humanos. Deus sabia que a humanidade ia cair, então ele já tinha pensado num plano para resgatar esta humanidade. E Deus já coloca em ação esta missão desde antes que a raça humana caia, certo? E aí, então, o que acontece? Sempre que existe um contexto onde a igreja não está presente, a revelação bíblica não está presente, Deus, mediante o Espírito Santo, trabalha de outras formas, de outras maneiras, mas com o mesmo objetivo salvífico, certo? É Ele que nos diz para pregar para toda criatura. Então, por exemplo, quando a gente conseguir chegar no cumprimento disso que ele nos pediu, todo mundo vai ouvir falar de Jesus, sim. Mas enquanto isso não acontece, o desejo de Deus de salvar, que é biblicamente inquestionável, ele é levado adiante por outros meios, por outras circunstâncias, e a gente vai trabalhar algumas dessas possíveis circunstâncias e esses possíveis meios a partir do próximo vídeo. Mas fica aqui bem claro que, acima de tudo, a missão de salvar não é uma missão da igreja, mas é uma missão de Deus. E quando a igreja existe num determinado contexto histórico, geográfico e etc., Deus vai usando a igreja e o cumprimento, né, dos seus interesses salvíficos, interesses divinos. E quando a igreja não existe numa localidade, num momento temporal histórico, Deus leva avante a obra da salvação por outros meios que a gente vai trabalhar um pouquinho a partir do próximo vídeo.